Ok. E aí, tudo bem? Vamos para mais um bloco. Vamos agora exercitar um pouquinho essa relação dos conectivos, entender um pouco mais esses valores lógicos aí dentro dos conectivos. Vamos lá? Então, só relembrando, ó, conectivo I, que a gente lembra? Que só existe uma possibilidade de ser verdadeiro se ambos forem verdade. Conectivo OU, que a gente lembra? Que só existe uma possibilidade de ser falso se ambos forem falsos. Conectivo OU, duas possibilidades da verdade, desde que sejam valores diferentes. No se então, que a gente lembra? Que Vera Fischer é falsa, ok. E se somente se há duas possibilidades de verdade aí, se ocorreu tudo ou se ocorreu nada. Pronto, então vamos lá, uma questãozinha aqui. A questão pede o seguinte: assinale a alternativa com valor lógico falso. Veja que é aquela que tem valor lógico falso e não valor lógico verdadeiro, ok? Então, analisando aqui, ó, primeiro, 2 ao cubo, isso é o que? Verdade. 1 mais 4 igual a 5, isso também é o que? Outra verdade. Identificando o conectivo, qual é o conectivo que tem aí? O conectivo I. Logo, no I, o que a gente sabe? Que duas verdades vai ser uma verdade. E o que ocorreu aqui? Duas proposições verdadeiras, ou seja, tem como resultado verdade. Letra B. Se raiz quadrada de 8 é igual a 3, isso é o que? Falso, né? 3 vezes 3, 9. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3, ou seja, uma verdade. Identificando o conectivo, o que a gente tem aqui? O se então. E no se então, o que a gente tem que destacar aqui? Que Vera Fischer é falsa, ou seja, não apareceu Vera Fischer. Portanto, o resultado aqui é uma verdade. Letra C. Ou 3 menos 1 é igual a 2, que isso é o que? Verdade. Ou 5 mais 2 igual a 8. Isso é falso. Conectivo observado é o ou. E no ou, se sou baiano, não posso ser mineiro. Opa, exatamente isso que aconteceu. Ó. Primeira relação aqui. Se sou baiano, não posso ser mineiro. Então, logo, isso é uma verdade. Letra D. Se 7 menos 2 é igual a 5, ou seja, isso é uma verdade. Então, 5 mais 1 é igual a 7. Isso é o quê? Falso. Conectivo, se então. E no se então, o que a gente tem que lembrar? Que Vera Fischer é falsa. Ou seja, justamente o que? O resultado obtido aqui na sequência. Vera Fischer. Então, a alternativa que contém esse resultado falso é a letra D. Só para fechar aqui, analisando a letra E, 3 ao quadrado igual a 9. Isso é uma verdade. Se e somente se, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Ou seja, outra verdade. Porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E no se somente se, ó, um conectivo identificado, o que a gente tem que observar? O tudo ou nada. E aqui ocorreu exatamente quem? O tudo. E o tudo é o quê? Uma verdade. Então, portanto, a única alternativa aqui que contém resultado falso é a letra D. Analisando algumas situações, temos proposição P, 5 é um número primo. Proposição Q, 2 é um número ímpar. Proposição R, 3 mais 4 igual a 7. Proposição S, 1 mais 8 igual a 10. Então, ó, matematicamente, a gente pode atribuir os valores lógicos. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Certo? Então, com base nas informações acima, analise as proposições abaixo. Então, veja que a gente tem uma relaçãozinha envolvendo proposições e conectivos. Na primeira relação, o que a gente vê aqui? Ó? P e R. A proposição P tem valor lógico verdadeiro. A proposição R também valor lógico verdadeiro. E no I, o que a gente lembra no I? Legal, resposta afirmativa do namoro, se ambos forem verdadeiro. Então, uma verdade aqui. Proposição Q, valor lógico falso. Proposição S, também
valor lógico, falso. O que a gente está analisando agora? O conectivo. Que pena, resposta negativa do namoro, falso se ambos forem falsos. Proposição P, valor lógico, verdadeiro. Proposição Q, valor lógico, falso. O que a gente está observando como conectivo? Legal! Então, no I só é verdade se ambos forem verdadeiros. Então, a gente não tem duas verdades. Portanto, o resultado vai ser falso. Proposição P, valor lógico, verdadeiro. Proposição S, valor lógico, falso. Aí, o que a gente tem de conectivo? Que pena! Logo, ó, resposta negativa do namoro. Só será falso se ambos forem falsos. Como a gente não tem dois falsos, então isso aqui não pode ser falso. Se não pode ser falso é porque é uma verdade. Proposição P, valor lógico, verdadeiro. Proposição Q, valor lógico, falso. Conectivo, se então. Se então. Vera Fischer é falsa. Proposição Q, valor lógico, falso. Proposição R, valor lógico, verdadeiro. Conectivo, condicional. Se então, Vera Fischer é falso. Então não temos Vera Fischer aqui, temos Fischer Vera. Fischer Vera é verdade. Só é falso se for Vera Fischer. Proposição P, valor lógico, verdadeiro. Proposição R, valor lógico, verdadeiro. Conectivo, se e somente se. No se e somente se, tudo ou nada. Aqui ocorreu o tudo. O tudo é uma verdade. Proposição Q, valor lógico, falso. Proposição S, valor lógico, também falso. Conectivo, se e somente se, bicondicional. Então, no se e somente se, tudo ou nada. Nesse caso, nada. E o nada é uma verdade. Então, tudo é uma verdade e o nada é outra verdade. Analisando mais algumas proposições agora. Então, acrescentando aqui a proposição Maria saiu. Então, a questão não está me dizendo se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Claro, pode ser verdadeiro, mas também pode ser falso. Então, pode assumir tanto. Claro, pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Como a questão não me informou, então eu não posso, de livre e espontânea vontade, atribuir um valor lógico para essa proposição. Como não é algo matemático, a obrigatoriedade da informação do valor lógico seria da questão. Uma vez não informado esse valor lógico, a gente tem o quê? Uma interrogação aí, porque para mim não ficou claro qual é o valor lógico da proposição, apesar dela poder ser classificada em verdadeira ou falsa. E a proposição V, 9 é primo. Isso é falso, ou seja, primo é aquele número que divide apenas por ele mesmo e por 1. Então, apenas dois divisores aí, que é ele mesmo e o 1. Certo, então P, o que a gente tem de valor lógico? Verdade. S, o que a gente tem de valor lógico de S? Falso. E aí, lembrando que ilegal, ó, o conectivo aí, é a conjunção. Logo, ilegal só é verdade se forem verdade para ambos. Então, namoro não está rolando para ambos, então isso não é verdade, falso. Proposição Q, falso. Proposição R, valor lógico, verdadeiro. No que pena, resposta negativa do namoro. Só é falso se ambos forem falso. Ok. Então, nesse caso, temos uma verdade. Proposição P, valor lógico, verdadeiro. R, valor lógico, verdadeiro. S, valor lógico, falso. Como a gente tem o que? I nos dois casos, então eu posso analisar tranquilamente de uma única vez. Por quê? Porque no I só é verdade se todos forem verdadeiros. Como nem todos são verdadeiros, ou seja, apareceu um valor falso aí, então esse resultado será falso. Q, proposição, valor lógico, falso. S, qual é o valor lógico? Também falso. R, valor lógico, verdade. No que pena, falso quando
todos forem falsos. Então, como o conectivo é o mesmo, eu posso analisar de uma única vez. Portanto, né, nem todos têm esse valor falso aí, aparece com valor falso. Logo, tem uma verdade, então, portanto, isso é o quê? Verdadeiro. Q tem valor lógico falso, S, valor lógico falso, e V, valor lógico falso. O OU só é falso se todos forem falsos. Então, nesse caso aqui, resultado falso. R, valor lógico verdadeiro. U, interrogação, eu dependo desse valor. E o que a gente tem de conectivo? Condicional. Se, então. E no se, então, que quem sabe que Vera Fischer é falsa. Nesse caso aqui, ó, eu não sei, eu não posso concluir. Só relembrando, porque a gente já falou na aula passada sobre a definição de negação. A definição lógica de negação significa quando uma proposição for verdadeira, ao ser negada, terá valor falso. E se ela possuir valor falso, ao ser negada, terá valor verdadeiro. Então, continuando aqui com a nossa análise aqui lá dos conectivos, resolvendo algumas situações, o que a gente percebe aqui? Valor lógico de P, verdade. Agora eu tenho que não S. O valor lógico de S é falso. Então a negação de S, ó, negação de S tem valor verdadeiro. Se S tem valor falso, a negação tem valor verdadeiro. E o conectivo, analisando o conectivo, temos o quê? Legal, ó, duas verdades, uma verdade, é isso? Resposta afirmativa do namoro. Valor lógico de Q, falso. Negação de R. Qual é o valor lógico de R? Verdadeiro. Logo, a negação, falso. E aí, o que a gente tem como conectivo? Que pena, falso se ambos forem falsos. Ou seja, exatamente isso, né? Resposta negativa do namoro. Negação de P. Qual é o valor lógico de P? Verdadeiro. Então, a negação, valor lógico, falso. Qual é o valor lógico de U? Não sabemos. Então, ó, interrogação. Mas aí, o que a gente tem como conectivo? Legal. E no I, o que a gente sabe? Que só existe uma possibilidade de verdade. Ó, resposta afirmativa do namoro. Se ambos forem verdadeiros. Se eu já tenho um falso, então posso concluir que isso aqui é falso. Ou seja, neste caso, eu não dependo do valor de U. Uma vez que eu já tenho um valor falso e no I só é verdade se ambos forem verdadeiros, se eu já conheço um valor falso, eu já posso concluir que essa proposição composta aqui, ela é toda falsa. Negação de quê? Ou seja, que falso, negação, valor lógico verdadeiro. U não tem o valor de U. Mas eu sei o conectivo, que é quem? Que pena, só será falso se ambos forem falsos, né? Ó, resposta negativa do namoro. Então, se eu tenho pelo menos uma verdade aqui, eu não vou conseguir ter dois falsos, mesmo que esse U seja falso. Então, não dependo do valor de U aqui também. Então, ó, portanto, né? Ou basta uma verdade já para ser o quê? Verdadeiro. Valor lógico de U, não sei qual é o valor lógico de U. Valor lógico de Q é falso, então quando eu nego fica verdadeiro. E aí a gente tem o quê? Um se então condicional. E o que a gente lembra do se então? Que Vera Fischer é falsa. Veja que para ser falso aqui, eu tenho que começar com V e terminar com F, mas não terminou com F. Então, independente que esse U seja verdadeiro, ou seja, Vera, vai ser uma verdade. E se esse U for falso, Fischer, Vera, também é outra verdade. Então, eu não dependo do valor lógico de U, uma vez que o consequente aqui é verdadeiro na condicional, eu já posso admitir o quê? Que essa condicional ela é toda verdadeira. Valor lógico de S, falso. Então, sua negação, verdade. Valor lógico de U, não sei. Interrogação. E aí, o que a gente tem como conectivo? Se, então. E no se, então, o que a gente sabe? Que
Vera Fischer é falsa. Ah, professor, então não posso concluir aqui. Exatamente, eu não tenho condições de concluir. Por quê? Porque se o U for verdadeiro, ó, Vera, verdade. Se o U for falso, Vera Fischer, falso. Então eu não posso concluir sem conhecer esse valor de U. A questão diz o seguinte: considere as seguintes premissas. P. Trabalhar é saudável. Q. O cigarro mata. A afirmação trabalhar não é saudável ou o cigarro mata é falsa. Se, então, para essa afirmação ser falsa, o que deverá acontecer? Veremos, então. E aí a gente tem aqui uma série de opções, mas para chegar a essa opção, vamos analisar, vamos resolver essa questãozinha aqui, utilizando o quê? Essa relaçãozinha aqui de conectivo. Sim, e qual é o conectivo apresentado aqui na questão? Ou, então veja que eu posso separar isso aqui em duas partes, ó, trabalhar não é saudável ou o cigarro mata. O que a questão está dizendo? Que esta proposição composta toda terá que ser falsa, ó, igual a falso o valor lógico da proposição toda. Então o que a gente analisa aqui? Se a gente tem um ou, a primeira parte toda terá que ser falsa e a segunda parte também terá que ser falsa. Por quê? Porque no ou o resultado será falso somente se aparecer o quê? Os dois valores falsos. Somente se aparecer falso aí dos dois lados. Então, portanto, o que a gente sabe aqui? Que trabalhar não é saudável assume um valor lógico falso. O cigarro mata também assume valor lógico falso. Ok, então voltando lá, partindo para o que a gente tinha na questão. Na questão, estava dizendo que a proposição P é trabalhar é saudável. Veja que trabalhar não é saudável tem valor lógico falso e tem a partícula não. Portanto, trabalhar é saudável, então saiu não, ou seja, negou. Se negou, o que acontece? Troca o valor lógico. Então, trabalhar é saudável, tem valor lógico, então verdadeiro. Montando uma relação aqui, o que a gente conclui? Trabalhar é saudável é uma verdade, que é a proposição P. Trabalhar não é saudável é a negação da proposição P. Logo, o valor da negação de P, valor falso, que foi o que a gente descobriu diretamente dentro da questão. A proposição Q na questão foi apresentada como o cigarro mata. E isso que a gente descobriu dentro da proposição, que isso assume valor lógico falso. Certo? Logo, a negação dessa proposição que o cigarro não mata, não que, passa a ter valor lógico verdadeiro. Então, ó, o que a gente pode concluir na questão? Então, ó, o que a gente pode concluir aí? Que P é verdadeira e Q é falsa. Então, voltando lá, ó, P é verdadeira e Q é falsa. Então, isso é que a gente consegue, né, desse conjunto aí de combinações. Então, veja que a gente acabou trabalhando um pouquinho aí com a análise desses conectivos, esse quadro de valores, né, os valores lógicos, a tabelinha de cada um conectivo, em aplicação em questões, tanto em análise como uma relação simbólica, com frases. Então, o que é preciso? Treinar bastante. Então, treine muito, treine bastante aí para a gente poder não ter complicação com relação a essa aplicação de valores. Por quê? Porque quando a gente for trabalhar mais à frente com relação a equivalência, com relação a argumentos, a gente vai precisar muito utilizar isso aqui, ok? Beleza? Isso aí. Bons estudos, nos veremos no próximo bloco.